Olá, turminha do sexto ano, como é que vai? Tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente gravar uma aulazinha de ciências, tá? Vou mostrar para vocês aqui a grade curricular que a gente tem para estudar agora no segundo bimestre, tá certo? Então, a gente vai fazer um embasamento do livro. Eu vou dizer onde vocês vão estar tendo que estudar no livro, as unidades, certas páginas, e vou fazer algumas explicações para poder passar a tarefa, tá certo? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está a grade curricular de vocês. Pronto, gente, ó. A nossa grade curricular está sendo distribuída assim. Sexto ano, ciências, misturas, aqui nos objetos de conhecimento, tá? Misturas homogêneas e heterogêneas, separação de misturas e de materiais sintéticos e transformações químicas. No objeto específico, nós temos as substâncias químicas, aí matéria, densidade, substâncias químicas, misturas e separação de misturas. É aqui que a gente vai dar um foco maior, certo? Junto com as misturas homogêneas e heterogêneas. Então, voltando aqui, vamos voltar. Pronto, gente, ó. Quando a gente vai aqui para nossa ciências aula interativa, tá certo? Vamos lá. Misturas homogêneas e heterogêneas. Antes da gente começar isso daí, queria frisar para vocês que vocês, para acompanhar essa aula, abram um livro na página 138, onde a gente começa a dar continuidade, tá certo? De onde a gente parou. A gente tinha parado aqui na página anterior com os conteúdos sobre as propriedades do ar, os processos do estado físico da matéria e tal. Então, continuando, a gente vai ver matéria, densidade, tá certo? Isso está na página 138 e 139. Aí nós temos nas páginas 142 as substâncias químicas, misturas e etc. E a gente vai dar uma explicada em cada parte dessa. Gente, questionamento rápido aqui. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tá certo? O nosso corpo humano é uma matéria, tá certo? Aí eu lembro que eu expliquei para vocês ainda em sala, quando a gente estava estudando as características dos materiais, certo? Eu expliquei para vocês que existe matéria, que é aquela forma que o objeto está bruto lá na natureza. Por exemplo, uma árvore lá na floresta, um tronco de árvore, é uma matéria. Se o ser humano for lá pegar aquela matéria, e trouxer para a carpintaria, moldar, transformar em uma mesa, a mesa é um corpo, porque foi o homem que fez. Transformou a matéria em objeto, então é corpo. E lá na floresta, a madeira é uma matéria porque ela ocupa um lugar no espaço, ok? Outra característica de densidade. Galera, o que é densidade? Densidade, para você interferir diretamente na sua dúvida, um material pegajoso. Por exemplo, gelatina. Gelatina ela tem uma densidade elevada. Por quê? Porque a gelatina ela não é pegajosa, as partículas dela não são bem unidas. Então, tipo, se você joga um pedaço de gelatina no chão, ele não se espalha, ele vai ficar um montezinho. Diferente da água. Por exemplo, se eu pegar uma xícara de água e derramar, a molécula de água, a partícula de água, ela tem pouca densidade, as partículas dela não são muito unidas. Logo, ela vai se derramar, vai se espalhar e evaporar. Já um material com alta densidade, ele não vai acontecer isso, certo? Então, continuando. Gente, sobre misturas homogêneas e heterogêneas. O que são essas duas características de misturas de substâncias homogêneas e heterogêneas? As homogêneas são substâncias de duas substâncias diferentes que, quando colocadas em um mesmo recipiente, elas se misturam e ficam unificadas como se fosse uma só, tá certo? Então, e as heterogêneas, qual é a característica? Duas substâncias que, quando colocadas em um mesmo recipiente, não se misturam. Um exemplo, posso pegar areia e água. Elas não se misturam. A gente coloca as duas no mesmo recipiente, mas
elas ficam, a gente consegue identificar a olho nu, visível ali, que a gente não, que essas duas matérias elas não estão unidas, elas estão no mesmo recipiente, mas separadas. Uma ocupando seu espaço e a outra o seu devido espaço, certo? Então, misturas homogêneas se misturam de forma que se torna uma única substância. A heterogênea, você junta duas matérias, duas substâncias, mas elas continuam sendo as duas substâncias separadas, elas não se unem, ok? Então, vamos lá. Mas o que é uma mistura? O que significa mistura? Gente, aqui também é importante que vocês vão ter um primeiro contato com algumas nomenclaturas de física. O que seria isso? Símbolos que representam os elementos químicos ou os elementos da natureza. Por exemplo, aqui a gente vai ver alguns, como exemplo, a fórmula química da água, a fórmula química do gás oxigênio, a fórmula química do açúcar, entre outros, tá certo? Então, quando eu chegar nesse ponto na leitura, eu já vou explicando cada um. Gente, vamos lá. Mistura. Mistura é uma união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, temos água e areia. Somando essas duas propriedades, a gente encontra lama. Logo, a lama é um tipo de mistura. Por que a lama é um tipo de mistura? A gente fala que água e areia, mas é aquela poeirazinha de uma água barrenta, por exemplo, tá certo? Se você pega uma enchente, uma chuva grande, a água, quando escorre, vai ficando barrenta, naquela cor escura. Então, se você pega aquela água, deixa ela descansar, tá certo? Ela não vai ficar totalmente pura, mas ela vai, os grãos de sujeira na água, que forma da lama, ela vai baixar para o fundo, ficando a parte mais limpa em cima, certo? Então, isso é uma forma de mistura. A gente consegue identificar ela como uma mistura. Aí vamos lá, substância. O que é substância? Substância é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Exemplo, a água, o gás oxigênio e o açúcar. Por exemplo, são substâncias que estão presentes no nosso dia a dia. Ah, professor, mas eu não... O que é oxigênio? O que é essa nomenclatura O2? Por exemplo, fórmula química da água, H2O. Que significa que é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Já o gás oxigênio, que é o que nós precisamos para a respiração humana, é formado por 2 átomos de oxigênio. E o açúcar é formado por 3 elementos, formado por carbono, por hidrogênio e por oxigênio, tá certo? Aqueles númerozinhos ali, ó, significa o número de átomos, o número de átomo que aquele elemento utiliza para formar aquilo. No caso, ali, 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio para formar uma única substância, que é o açúcar, certo? Então, continuando. Há vários tipos de misturas que fazemos todos os dias sem percebermos. Na cozinha, ao fazer o almoço, utiliza-se água, sais e proteína. E isso para fazer um bife, por exemplo. No caso, no lanche da escola, água, sais, vitaminas, igual a fruta. Ao transpirarmos águas e sais em forma de suor, nosso corpo elimina essas substâncias do nosso organismo na forma de suor, certo? Mais informações aqui. Mas o que é, para a gente continuar aqui, mas o que é uma mistura, por exemplo, na forma líquida, gasosa ou sólida? Uma mistura na forma líquida, a gente pode pegar aqui, por exemplo, água, sal, açúcar e óleo. Se a gente misturar essas substâncias todas são substâncias líquidas, mas não significa que elas vão ser misturas homogêneas, que a gente vai juntar todas, elas vão ficar bem misturadinhas, de forma que a gente não perceba quem é quem, certo? Misturas líquidas é você juntar qualquer substância líquida em determinado recipiente, ok? As misturas gasosas, galera, lembre-se de uma coisa, eu acredito que vocês lembram quando eu expliquei para vocês que o ar que a gente respira é composto de diversos gases que a gente não conhece. O que a gente tem costume e é comum conhecer é apenas o gás oxigênio e o gás carbônico. E os dois a gente respira e o nosso corpo, nosso pulmão, tá certo? Ele faz o processo ali de separação do gás oxigênio para levar para o nosso corpo, para o nosso organismo, e joga para fora o gás carbônico, que é aquele gás que não serve para o nosso corpo, tá? Então aqui, ó, a gente tem um uso comum de gases, né, na forma gasosa. Temos as figuras, né, ó, balões,
de transporte, o gás de cozinha e o gás de respiradores de mergulhador, tá certo? Na forma sólida, tá certo? A gente tem os metais, por exemplo, o aço que é feito de ferro, carbono, silício, enxofre e fósforo. Grandes bobinas de metal, tá certo? Na forma sólida. Isso daqui são várias substâncias para formar uma única composição, certo? Deixa eu só tirar aqui para me ver melhor o que é que tem aqui embaixo. Pronto, só isso, misturas sólidas mesmo. Pronto. Continuando, gente. Tipos de mistura. Agora sim, gente, ó. Cuidado, preste bem atenção aqui. São coisas bem simples, mas que é importante você compreender para não confundir depois. São dois tipos, tá? Misturas homogêneas, é aquelas que misturam duas substâncias e não é possível identificar que existe duas substâncias dentro do recipiente. Um exemplo, a água dissolvida com açúcar. Você pega uma água e açúcar, juntos os dois, ela vai ficar como se fosse uma única substância, mas lá dentro tem duas. Que o açúcar dissolve bem direitinho na água e a gente não vê. A segunda, qual é a segunda? É a heterogênea. Qual é a característica de uma mistura heterogênea? A mistura, por exemplo, de a água e a areia não se misturam. Coloca as duas no mesmo recipiente, mas elas não se unem. Você continua vendo que tem duas substâncias dentro daquele recipiente, certo? Então, lembre-se disso. Então, vamos lá. Exemplos de misturas homogêneas. Por exemplo, definição. Quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Exemplo, água e açúcar. Beleza? Segunda mostra. Opa. Outro exemplo de misturas homogêneas. Temos aqui água e sais minerais. A água que a gente costuma comprar no mercantil, no supermercado, como água potável, né? Ela é uma água adicionada de sais minerais que servem para o nosso corpo, para o nosso organismo. Beleza? Outro exemplo. Água e álcool. Galera, água e álcool são características similares, né? Porém, da mesma tonalidade de cor, a mesma coloração. Então, quando junta-se álcool e água, você não percebe que tem duas substâncias. Então, é uma mistura homogênea, porque misturou bem direitinho, né? E ao mesmo tempo, simples, porque ela vai ficar uma única substância, certo? Vamos lá. Agora, os tipos de misturas heterogêneas. Um exemplo bem comum, o óleo de cozinha e a água. O óleo de cozinha e a água, a gente pode perceber que eles são duas substâncias que nunca vão se misturar. Você pode colocar. Agora, um detalhe se você colocar, por exemplo, aqui na imagem, a gente tem um copo, tá? Um copinho com o óleo e a água. Se eu aumentar a quantidade de óleo aqui, o peso do óleo vai ser maior que o peso da água. Então, a água vai subir, porque fica mais leve, e o óleo vai descer, tá certo? Então, a gente vai classificar isso daqui, ó, água e óleo, tá? Como duas fases. Por que duas fases? Dentro do recipiente eu consigo identificar duas qualidades de matéria, duas propriedades diferentes de substâncias que compõem o interior desse recipiente, tá certo? Aí, bem, se temos duas substâncias, se eu pegar uma pedrinha e colocar ali dentro, galera, eu vou ter quantas fases? 3, porque eu vou ter a pedra, o óleo e a água, correto? Compreendido? Acredito que sim. Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, gasolina e água. Gasolina e água também são substâncias que não se misturam, certo? Por mais que tentem misturar, ela nunca vai ficar perfeitamente misturada. Por exemplo, às vezes algumas pessoas costumam dizer que a gasolina do posto de combustível está batizada, está misturada com água. Bem, ele pode até tentar fazer isso, para passar na bomba, marcando que está saindo combustível, mas está saindo, na verdade, água ao invés de combustível. E quando ela decantar, ela repousar dentro do tanque do veículo, a água vai ficar embaixo e a gasolina em cima. Assim, quando o motor começar a precisar fazer combustão, o mecanismo do motor vai falhar, porque a água não é combustão, não gera combustão, e sim a gasolina, certo?
Aqui, gente, ó, um exemplo comum como eu falei no exemplo anterior. Observar o número de fases dentro de um recipiente é simplesmente, com relação às misturas heterogêneas, você conseguir ver quantas matérias diferentes tem dentro de um determinado local, ou seja, um recipiente. Aqui, ó, a gente tem óleo, água e areia. Aí aqui do lado a gente tem 3 fases. Se eu jogar mais 2 substâncias aqui dentro, se eu jogar um pedacinho de isopor, que eu sei que ele não vai afundar, e uma pedra. Então, quantas fases nós iríamos ter dentro desse recipiente? Eu já tinha 3, adicionei mais 2, pedra e isopor. A pedra ela vai descer para junto da areia e o isopor vai flutuar. Então, a gente teria de 3 passaria para 5 fases, ok? Aqui outro exemplo com serragem, né? Pó de madeira, água e areia. Galera, ó, uma coisa importante sobre as misturas heterogêneas. Vai ter uma questãozinha assim, com esse raciocínio lá na atividade, viu? Preste bem atenção. As misturas são ainda classificadas em 2 tipos. Heterogêneos, quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Por exemplo, o granito ele é formado por mica, tá? Feldspato mais o quartzo. Se alguém já tiver visto pedra de granito, pedra de mármore, tá certo? Você pode perceber que ela é pintadinha, ela, mesmo depois de cortada, serrada, polida, ela ainda vai ter umas marcas de cores diferentes, branco, preto, dependendo da tonalidade da pedra no geral que ela for, certo? Então é importante, cuidado. Aqui, gente, se eu fosse pedir para vocês, quantas fases eu tenho? O granito é uma única matéria, mas ele é formado por mica, feldspato e quartzo, certo? Todos pedras encontradas na natureza, tá ok? E aqui eu tenho uns exemplos ó, da formação desse material. Aqui como se fosse um exercíciozinho para a gente estar praticando, galera. Ó, eu não vou ler o enunciado, mas é simplesmente para a gente identificar o número de fases em cada um dos recipientes. No primeiro recipiente, analise as ilustrações a seguir e diga quantas fases ela tem. Primeira, óleo e água, 2 fases. Na segunda, eu tenho um bloquinho de gelo, a água e um clipper. Então, se eu tenho 3 matérias, 3 fases. Cada fase representa uma matéria, certo? Aqui, uma segunda atividade, exercício 2. Misturas são sistemas formados por 2 ou mais substâncias puras que podem ser, só um minuto, que podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar 2 ou mais fases, certo? Então, e fase, por sua vez, é cada porção que apresenta aspecto visual uniforme, tá certo? Então, olha só, o recipiente apresenta 6 fases visíveis. Nós temos aqui, ó, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, certo? 6 matérias dentro dessa pureta, desse recipiente, ok? Terceiro exercício, um exercíciozinho lá relacionado ao quartzo, ao granito, que eu tinha falado anteriormente, né? O granito formado por mica, quartzo e feldspato se forma no interior da crosta terrestre por resfriamento lento e solidificação do magma. É muito utilizado em revestimento de pisos e paredes e pias. O granito é formado por grãos de várias cores e bilhões de cores, perdão, o granito é formado por grãos de várias cores e brilhos. São os minerais. Marque o item que contém a classificação correta do granito. Gente, olha só. Nós temos a informação anterior e as opções. Aí eu tenho letra A, mistura homogênea, uma fase, mistura heterogênea, uma fase, mistura heterogênea, 2 fases,
mistura heterogênea 3 fases, mistura heterogênea 4 fases. Bem, se ele é formado por o quartzo, o feldspato e a mica, significa que são 3 matérias. Então, a alternativa correta é a letra D. E, para a gente quase finalizar aqui, um outro exercíciozinho relacionado ao ouro, tá? Gente, olha só. A aliança de ouro é um espaço na qual há ouro em maior proporção. E outro metal que pode ser cobre, prata, zinco ou cândimo. A proporção de cada metal será determinada de acordo com a aplicação, desejo de cor ou dureza necessária. Bem, gente, olha, se a substância, tá certo, for colocada a maior quantidade de ouro, tá certo, a gente tem aqui embaixo, ó, o ouro amarelo 14K, ele tem 58,3% de ouro, tá? O ouro amarelo é 18 quilates, né? 18K, 75% de ouro, e o 24 quilates, que é o 24K, ele tem 100% de ouro. Para você baratear o preço do material, do ouro aqui da aliança, é colocar esses outros materiais por dentro, na parte interna. Pode ser cobre, prata, zinco ou cândimo, ok? Então, vamos lá. Analise a alternativa que preenche corretamente a lacuna, espaço acima. Mistura homogênea, líquida, mistura heterogênea sólida, mistura homogênea sólida, mistura heterogênea líquida e mistura bifásica sólida. Galera, a resposta correta, como todos conseguem ver, é o item C, mistura homogênea sólida. Por quê? Para mim perder essa quantidade de brilho, eu preciso ter a proporção de ouro e adicionar dentro do ouro alguma quantidade de prata, de zinco ou de cândimo, ok? Por isso, é uma mistura homogênea, porque você derrete tanto o ouro, como a prata, como o cândimo, ok? Então, fica assim, tá certo? Uma mistura homogênea, sólida, que ele junta eles na fase de derretimento e depois forma a aliança. Aqui, novamente, com relação às fases, mas acredito que todo mundo já entendeu. Quanto maior o número de substâncias, maior o número de fases. Obrigado. Galera, agora eu peço que vocês realizem a leitura da unidade da página 138 até 148, tá certo? 10 páginas, vocês vão dar uma lida e vão responder a atividade. Espero que vocês tenham compreendido e espero que tenham ajudado vocês a entender melhor a disciplina e uma boa semana e ótimas atividades para vocês, tá bom? Tchau, bom dia, um abraço.